Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. Eu achei que tinha visto de tudo, até aquela noite. Uma carta antiga, selada com algo que parecia sangue seco, me chamou para um vilarejo esquecido. Os moradores sussurravam sobre a lua, sobre uivos que não eram de animais e sobre sacrifícios para uma besta ancestral. Eles diziam que um segredo estava guardado por gerações, um culto tão antigo que se misturava com as próprias lendas. No começo, eu ignorei. Pensei que fosse apenas folclore. Mas quando o sol se pôs e as sombras se alongaram, percebi que essa não era uma história comum. Algo ali era real, palpável e muito mais perigoso do que qualquer lenda poderia descrever. Eu estava prestes a abrir uma porta que deveria permanecer trancada. Existe uma verdade ainda mais sombria por trás do uivo que ecoa nas noites de lua cheia, um segredo ancestral que se esconde nas profundezas da história. Nos próximos minutos, vamos desvendar os primeiros fragmentos dessa trama, seguindo Donnie Weber em uma jornada implacável. Ele se aproxima de ruínas esquecidas nas montanhas, onde o véu entre o mito e a realidade é mais tênue do que nunca, e o perigo mais palpável. Entender a origem desses monstros é a única forma de proteger os inocentes, aqueles que vivem à mercê de uma maldição antiga, uma ameaça que se espalha como uma sombra, consumindo tudo em seu caminho. Hoje, acompanharemos Donnie através de terras desoladas, adentrando um passado que muitos preferem esquecer. Vamos descobrir os primeiros ecos de um segredo que pode reescrever a história da maldição. O motor do Honda Civic roncava baixo, um murmúrio constante na imensidão da noite. Donnie Weber, com seus olhos verdes intensos fixos na estrada sinuosa, sentia o cansaço pesado nos ombros, mas a determinação era uma brasa inquebrável em seu peito. A última caçada, cruel e implacável, havia deixado cicatrizes que iam além do físico, mas também revelado uma pista, um sussurro antigo sobre as origens do mal que ele jurou combater, um culto, ruínas isoladas nas montanhas, um local onde a linha entre a lenda e a verdade parecia se esmaecer. O vento gelado batia contra o para-brisa, as árvores projetando sombras dançantes que se estendiam por quilômetros de floresta densa e impenetrável. Ele estava se aproximando do desconhecido, e cada quilômetro era um passo mais fundo no coração da escuridão. Donnie não buscava descanso fácil. O fardo de sua existência era uma vigília eterna, mas mesmo o mais forte dos homens precisava de um momento de quietude antes do próximo confronto. Em uma pequena cidade de beira de estrada, esquecida pelo progresso e iluminada apenas por postes pálidos, ele decidiu parar. O nome do lugar era quase um lamento: Serra dos Ventos Perdidos. Uma pousada simples, com uma placa de neon piscando intermitentemente e o cheiro de café fresco misturado ao de madeira velha, pareceu ser o refúgio perfeito para uma noite. Ao entrar, o som suave da porta se fechando foi o único aviso de sua chegada. O ambiente era modesto, mas aconchegante, com uma lareira crepitante no canto e mesas rústicas de madeira escura. Donnie, em seu sobretudo de couro leve, camisa escura e olhar penetrante, exalava uma presença que era impossível ignorar. Sua altura e o físico atlético, aliados ao rosto belo e marcado por uma melancolia discreta, atraíam olhares. Ele caminhava com a leveza de um predador, cada movimento fluido e calculado, mas em seu sorriso calmo havia uma gentileza genuína que desarmava. A recepcionista, uma mulher morena de cabelos longos e ondulados, com olhos curiosos e um brilho perspicaz, levantou a cabeça. Seu nome era Sofia. Ela sorriu, um sorriso cálido que não tentava esconder o interesse que a presença de Donnie havia despertado. "Boa noite", disse ela, a voz suave e convidativa. "Parece que o senhor se perdeu em meio a esses ventos." Donnie retribuiu o sorriso, um gesto que sempre conseguia confortar e intrigar. "Apenas em busca de um lugar para descansar antes de seguir viagem. O ar aqui é mais pesado que o normal." Ele não falava de clima, mas da energia quase palpável de um lugar que parecia carregar histórias não contadas, um pressentimento que seus instintos aguçados jamais falhavam em detectar. Sofia piscou, captando a ambiguidade em suas palavras, mas não pressionou. "Temos um quarto vago, o melhor da casa, vista para as montanhas, se é que a escuridão da noite permite ver algo."
Ela fez a reserva com uma eficiência que mascarava um flerte sutil. Donnie, certo? Seu nome é como o vento, forte e inesquecível. Ele apenas assentiu, seus olhos verdes encontrando os dela por um instante que pareceu durar mais do que deveria. Havia uma tristeza silenciosa neles que Sofia não conseguiu decifrar. Obrigado, Sofia. Amanhã cedo partirei. O quarto era simples, mas limpo. Donnie jogou sua pequena mochila sobre a cama e, sem perder tempo, pegou uma toalha limpa. A água morna do chuveiro escorreu por seu corpo, lavando a poeira da estrada e a tensão acumulada, mas não as memórias ou o propósito que o moviam. Após um banho rápido, ele se vestiu com roupas casuais, mas sempre prontas para a ação. Uma camisa de flanela escura e calças táticas mais leves. Desceu para a área do restaurante, onde Sofia já havia preparado uma mesa para ele. Ela o observava enquanto ele comia uma refeição modesta. O senhor parece ter muito em mente, Donnie. As montanhas têm seus segredos, dizem os antigos, coisas que preferem ficar escondidas. Donnie ergueu os olhos encontrando os dela. Os segredos têm o hábito de revelar-se, cedo ou tarde, e alguns deles precisam ser expostos. Ele não podia compartilhar a verdade de sua caçada, o horror que se escondia sob a lua, mas a conexão que ele fazia com a natureza misteriosa do lugar era genuína. Sofia o estudou por um momento, como se tentasse ler as entrelinhas de sua alma. Se precisar de algo, qualquer coisa, pode me chamar. Não durmo até o amanhecer. Havia uma promessa velada em sua voz, um convite que Donnie reconheceu e, com sua disciplina forjada pela dor, educadamente ignorou. Sua missão não permitia distrações, por mais belas que fossem. Ele passou a noite estudando os mapas topográficos que guardava em seu cofre secreto no Honda Civic. As ruínas eram marcadas como Fortaleza Esquecida em alguns mapas antigos, em outros nem sequer existiam. A localização exata era nebulosa, escondida nas partes mais remotas e inóspitas da Serra dos Ventos Perdidos, longe de qualquer trilha batida ou civilização. O culto ancestral, o fragmento de informação que ele havia obtido, falava de um lugar onde a essência da fera foi forjada, um santuário de sangue e uivos sob a primeira lua. A frase ecoava em sua mente perturbadora. Ao primeiro sinal de luz, Donnie já estava de pé. O Civic, impecável como sempre, aguardava-o no estacionamento empoeirado. Um último olhar para a pousada, para Sofia, que o observava da janela com uma xícara de café na mão, e ele partiu. A estrada asfaltada deu lugar a um leito de cascalho, depois a uma trilha de terra batida, e finalmente a um caminho quase inexistente, coberto de vegetação densa. Os pneus de alta tração do Civic trabalhavam arduamente, superando raízes e pedras soltas. Donnie ativou o sistema de comunicação criptografado, escaneando frequências policiais em busca de qualquer anomalia, qualquer menção a ataques de animais selvagens ou desaparecimentos estranhos, sinais que seus inimigos muitas vezes deixavam. Nada. A área era silenciosa, quase desabitada, perfeita para a descrição de suas presas. Ele desligou o motor a alguns quilômetros do que o mapa indicava ser a aproximação das ruínas. Continuaria a pé, usando as habilidades de rastreamento que havia aprimorado por anos. O ar da montanha era cortante, carregado com o cheiro úmido da terra e de pinheiros. A floresta era densa, quase sufocante, e o silêncio era tão profundo que o farfalhar de suas próprias botas parecia ensurdecedor. Donnie não gostava do silêncio. No seu mundo, o silêncio era a melodia do perigo iminente. Donnie vestiu seu sobretudo preto, ajustando as luvas sem dedos. O colar de prata discreto repousava sobre sua camisa, um lembrete constante de seu propósito. Ele retirou do compartimento oculto de seu porta-malas um facão de prata e uma pequena adaga, verificando o fio com o polegar. A luz do sol da manhã mal penetrava a copa das árvores, criando um ambiente crepuscular, sombrio. Seus sentidos estavam em alerta máximo. O farfalhar das folhas, o cheiro de terra molhada, o canto distante de um pássaro, cada detalhe era processado por sua mente treinada. Ele sentia a textura do chão sob suas botas, a umidade do ar, a direção do vento. Procurava por sinais, qualquer perturbação no padrão natural da floresta. Galhos quebrados de forma não natural, pegadas que não pertenceriam a animais comuns,
o cheiro metálico de sangue ou o odor pungente de carne em decomposição. A caminhada durou horas. O terreno íngreme e escorregadio exigia esforço, mas o corpo de Donnie, treinado ao limite e além, respondia com resiliência. Ele se movia como uma sombra, contornando obstáculos, seus olhos verdes varrendo a vegetação. Finalmente, através de uma clareira, a silhueta maciça de uma antiga estrutura surgiu, como um esqueleto de pedra erguendo-se do coração da floresta. Eram ruínas grandiosas, feitas de blocos de pedra escura, alguns talhados com símbolos arcaicos e grotescos, corroídos pelo tempo e cobertos de musgo. Não pareciam templos de adoração, mas sim fortalezas ou talvez celas, projetadas para conter algo, não para celebrá-lo. As muralhas eram altíssimas, com torres desmoronadas e arcos que pareciam bocas escancaradas para o céu. Um portão monumental, feito de madeira escura e metal enferrujado, estava semiaberto, convidando a entrada. O ar dentro da estrutura era pesado, denso, com um cheiro peculiar, uma mistura de terra úmida, pedra antiga e algo mais. Algo animalesco, um rastro de cheiro que Donnie conhecia bem, o cheiro de uma fera, o odor pungente de um lobisomem, mas era mais sutil, mais antigo, misturado com algo que ele nunca havia sentido antes. Uma nota metálica, quase eletrônica, estranhamente dissonante com a antiguidade do lugar. Ele sacou o facão de prata segurando-o com firmeza. Seus olhos verdes varriam cada canto escuro, cada fresta na pedra. O local era um labirinto de corredores sinuosos e salas colapsadas. A luz do dia lutava para penetrar as aberturas, criando feixes pálidos que revelavam teias de aranha densas e pilhas de detritos. Em uma câmara central, parcialmente coberta por uma cúpula desmoronada, Donnie encontrou o que parecia ser um altar, ou talvez uma mesa de sacrifícios. Era uma laje de pedra maciça coberta de marcas e incisões, com manchas escuras que pareciam antigas, mas o cheiro metálico era mais forte ali. Sobre o altar havia algo, não um corpo, não uma arma, mas um objeto. Um fragmento de osso, polido e esbranquiçado pelo tempo, com símbolos gravados em sua superfície que pareciam ecoar os das paredes. Não era osso humano, nem de lobo. Era algo maior, mais denso, e ao seu lado, um pequeno disco de metal escuro, tão antigo quanto as pedras, mas com um brilho estranho, quase sobrenatural, que o distinguia do ambiente. Donnie se aproximou com cautela, seus instintos gritando advertências. Não havia sinais de lobisomens presentes no momento, mas a evidência de sua passagem era inegável. O cheiro, as marcas nas pedras, a atmosfera opressiva. Ele pegou o fragmento de osso, sentindo o peso e a textura fria em suas luvas. Era um osso de criatura, uma parte de algo que ele reconheceria, mas parecia maior e mais antigo que qualquer lobisomem que ele já houvesse caçado. O disco de metal, por sua vez, emitia uma sensação de frio anômala, apesar de estar à temperatura ambiente. Ele o examinou girando-o em seus dedos. Os símbolos nele eram desconhecidos, um alfabeto esquecido. De repente, um som, um arranhar fraco, quase inaudível, vindo de uma abertura escura no chão, como uma passagem para as profundezas da terra. Um túnel subterrâneo. O cheiro de lobisomem, agora mais fresco, mais intenso, exalava da abertura. Não era o rastro de uma fera que se foi, mas de uma que estava ali, sob seus pés. E não era apenas um. O silêncio da montanha havia sido quebrado. Donnie Weber, com o osso antigo e o disco misterioso na mão, percebeu que havia chegado ao covil. A verdade estava mais perto do que ele imaginava, e com ela, o perigo que o aguardava nas sombras. O arranhar fraco, quase inaudível, logo se intensificou, transformando-se em um som de raspagem úmida, de garras contra a pedra, vindo das profundezas. O cheiro de lobisomem, antes uma nota pungente no ar denso, agora irradiava como uma nuvem tóxica, misturando-se com o mofo antigo e um odor mais fresco, de carne crua e de suor animal. Donnie não precisava de confirmação. Seus instintos afiados por anos de caçada gritavam o alerta. O disco de metal e o fragmento de osso em sua mão tornaram-se um peso familiar, mas a prioridade era o que espreitava abaixo. Ele não hesitou. Com um movimento fluido, guardou o disco e o osso nos bolsos internos de seu sobretudo, confiando que não o atrapalhariam.
A adaga de prata foi rapidamente embainhada. O facão, no entanto, permaneceu firme em seu punho, seu gume cintilando levemente na penumbra. Donnie se posicionou na beirada da abertura escura no chão, abaixando-se para espiar. A passagem era estreita, um túnel irregular escavado na rocha, descendo em espiral para uma escuridão impenetrável. O som, agora mais claro, revelava não um, mas vários seres se movendo lá embaixo. O silêncio havia morrido, substituído por um coro crescente de rosnados guturais e o arrastar de patas pesadas. A descida foi cuidadosa, mas rápida. Donnie usou as saliências da pedra como apoio, seus movimentos silenciosos e precisos. A força de seus braços e pernas, aprimorada por anos de treinamento implacável, permitia-lhe descer em um ritmo que poucos escaladores alcançariam, mantendo o controle total de seu corpo. A lanterna tática embutida em seu pulso acendeu, disparando um feixe estreito de luz avermelhada que cortou a escuridão, revelando paredes úmidas e o chão irregular, cheio de detritos e ossos pequenos, estilhaçados. Era um matadouro subterrâneo, um ninho de feras. Ao atingir um patamar mais amplo, a luz vermelha da lanterna revelou o cenário de horror. Não havia apenas um, mas 3 lobisomens, amontoados em uma câmara cavernosa. Eram criaturas imponentes, seus corpos cobertos por pelos densos e escuros, músculos retorcidos sob a pele, garras afiadas como lâminas e dentes capazes de estraçalhar ossos. Seus olhos, vermelhos e famintos, fixaram-se em Donnie com uma intensidade selvagem. O cheiro de sangue coagulado e de feras era nauseante, quase palpável. Uma das criaturas estava rasgando o que parecia ser um animal menor, enquanto as outras 2 rosnaram e avançaram, revelando presas pontiagudas e salivas escorrendo pelos cantos da boca. Donnie não lhes deu tempo para coordenar o ataque. Ele sabia que a velocidade era sua maior aliada contra a brutalidade combinada. Com um rugido baixo, mais humano que bestial, ele lançou-se à frente, o facão de prata cintilando em sua mão. O primeiro lobisomem, o maior dos 3, tentou interceptá-lo com um golpe de sua pata massiva. Donnie desviou com uma agilidade sobrenatural, escorregando por baixo do braço da fera. Enquanto passava, o facão traçou um arco preciso, cortando profundamente a jugular do monstro. Um uivo de dor e surpresa escapou da garganta do lobisomem, e ele desabou no chão com um baque úmido, seu sangue escuro jorrando sobre as pedras. O cheiro de prata queimando a carne infectada espalhou-se no ar. Não havia tempo para respirar. Os outros 2 lobisomens, enraivecidos pela morte do companheiro, atacaram em conjunto. Um veio pela direita, o outro pela esquerda, tentando flanqueá-lo. Donnie girou, usando o impulso do golpe anterior para desviar do ataque da direita, e com o pé chutou a lateral do joelho do lobisomem que vinha pela esquerda. O monstro desequilibrou-se por um instante precioso. Esse foi o tempo que Donnie precisou. Com um movimento rápido e contundente, ele cravou a ponta do facão na coxa do lobisomem ferido, rasgando o músculo até o osso. A criatura cambaleou, o equilíbrio quebrado, e Donnie aproveitou a abertura. Num piscar de olhos, ele girou o facão, finalizando a fera com um corte profundo na artéria femoral, fazendo-a sangrar rapidamente. Restava apenas um. O último lobisomem era mais cauteloso, mais calculista que os outros. Ele recuou ligeiramente, rosnando, os olhos fixos em Donnie, como se tentasse entender a fonte daquele poder que o superava. Mas o medo e a raiva se misturavam em seu olhar. Donnie manteve a calma, o facão pesado e manchado de sangue em sua mão. Ele avançou lentamente, um passo de cada vez, forçando o lobisomem a se mover para trás, a abandonar sua posição defensiva. O monstro lançou-se em um ataque final, desesperado, tentando morder o braço de Donnie. Mas o caçador era rápido demais. Ele usou a própria força do lobisomem contra ele, desviando o ataque e aplicando um golpe rápido e brutal na base do crânio da fera. O som do impacto foi seco, final. O lobisomem caiu, convulsionando por alguns segundos antes de silenciar, seus olhos vidrados, fixos no teto da caverna. Donnie respirou fundo, o cheiro de sangue e prata ainda forte em suas narinas. Sua camisa estava manchada, seu sobretudo salpicado, mas ele estava ileso. Os 3 monstros jaziam mortos, a ameaça imediata contida. Ele não sentia triunfo,
apenas a amarga satisfação de mais uma missão cumprida, de mais um perigo neutralizado. Com um lenço que retirou do bolso, ele limpou o sangue do facão antes de guardá-lo. Agora era a hora de investigar. Com a luz vermelha de sua lanterna varrendo a câmara, Donnie examinou os arredores. A caverna era maior do que parecia à primeira vista, com nichos e passagens menores se abrindo para a escuridão. O que ele encontrou, no entanto, não eram apenas ossos de animais ou evidências de caça. Em uma das paredes, Donnie notou uma série de inscrições grotescas, semelhantes aos símbolos que vira na superfície, mas mais nítidas, menos corroídas pelo tempo. Elas não pareciam escrituras de um culto religioso, mas sim diagramas, mapas celestes primitivos e representações de figuras lupinas em diferentes estágios de transformação, como se fossem um registro visual de algo. Não eram desenhos, mas estudos. E em um nicho mais profundo, coberto por uma lona de couro ressecada, Donnie descobriu uma série de ferramentas. Não eram ferramentas de caça ou de construção. Eram instrumentos cirúrgicos rudimentares, feitos de osso e pedra afiada, mas com uma precisão assustadora. Ao lado, havia recipientes de argila com resíduos secos de substâncias orgânicas, algumas com um brilho metálico sutil, semelhante ao que ele sentira no disco. O cheiro eletrônico que ele havia notado na superfície era mais forte aqui, um rastro fraco, mas persistente, misturado com o odor de uma química antiga, quase alquímica. Havia também uma pilha de diários, pergaminhos e placas de argila cuidadosamente empilhados. Donnie pegou um dos pergaminhos. Era frágil, mas a escrita era surpreendentemente legível. Os símbolos eram os mesmos do disco e das paredes. Com o conhecimento aprofundado que tinha sobre as criaturas e sua história, Donnie começou a decifrar fragmentos das anotações. Não era uma história de rituais e sacrifícios em busca de poder sobrenatural. Era algo mais sombrio, mais científico e, de certa forma, mais aterrorizante. As escritas falavam de observação da lua, alinhamento estelar, modificação do sangue e a essência bestial aprisionada e replicada. Não se tratava de maldição, mas de uma criação. O fragmento de osso em seu bolso pesava mais agora. Donnie o retirou, comparando-o com os diagramas nas paredes. O que ele segurava era uma réplica, ou talvez o molde para de uma parte de uma criatura mitológica, um lobo gigante que se acreditava ser o progenitor de todos os lobisomens. As escritas sugeriam que este culto ancestral não adorava os lobisomens, mas os estudava, os manipulava. Eles buscavam entender a origem da transformação, não para curá-la, mas para controlá-la, talvez até mesmo para replicá-la. As ferramentas cirúrgicas, as substâncias químicas, os mapas estelares, tudo apontava para um projeto macabro de engenharia biológica primitiva, um esforço para replicar a essência bestial, sob a influência da lua. O disco de metal, Donnie percebeu agora, era uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Não era um amuleto, mas um tipo de chave ou dispositivo de calibração, possivelmente ligado aos alinhamentos estelares que o culto usava para suas experiências. As inscrições nele pareciam ser coordenadas ou fórmulas. Aquela sensação de frio anômala que ele sentira no disco não era mágica. Era a assinatura energética de um metal raro, talvez meteorítico, que reagia de alguma forma com os ciclos lunares, atuando como um catalisador ou um sensor. Enquanto Donnie processava essa terrível revelação, uma nova série de rosnados ecoou de uma passagem ainda mais escura no fundo da caverna. Eram sons mais profundos, mais antigos, carregados de uma selvageria que superava a dos lobisomens que acabara de eliminar. Donnie sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um aviso de perigo que ele raramente experimentava. Não eram os uivos de bestas comuns transformadas. Havia algo mais, algo que parecia carregar o peso de milênios. A fonte da criação, o coração do projeto, estava ali. O fragmento de osso e o disco metálico eram apenas a ponta do iceberg. A verdade, fria e brutal, estava prestes a ser revelada. E Donnie Weber estava pronto para enfrentar o que viesse, aprofundando-se ainda mais nas entranhas da escuridão. Os rosnados que perfuravam a escuridão daquela passagem antiga eram diferentes de tudo que Donnie já havia escutado. Não eram apenas os grunhidos selvagens de feras, mas um lamento profundo, quase um arrulhar gutural,
que ressoava com a memória de eras esquecidas. Havia uma selvageria primordial naqueles sons, uma fúria contida que parecia ter hibernado por milênios e agora despertava, chamando-o para as profundezas da terra. Donnie não hesitou. Seu facão de prata estava novamente em punho, a lâmina reluzindo fracamente na luz vermelha da lanterna de pulso, um contraste gélido contra a penumbra úmida da caverna. Ele avançou com a cautela de um predador, cada passo calculado, o corpo tenso, mas fluido. O cheiro de podridão e sangue antigo misturava-se a um novo odor, mais denso, mais opressor. Era o cheiro de uma criatura que transpirava a própria essência da morte. Um fedor que impregnava o ar e parecia corroer a rocha ao redor. A passagem estreitou-se, as paredes rochosas parecendo se fechar sobre ele, esmagando a luz externa. A luz vermelha da lanterna dançava sobre desenhos ainda mais antigos nas paredes, pictogramas que representavam não lobisomens, mas algo muito mais grandioso, bestas de um tamanho mítico, com olhos incandescentes e peles que se fundiam com a própria noite. Os estudos que ele decifrara nas placas de argila pareciam ganhar um novo e terrível contexto. A passagem se abriu em uma vasta câmara subterrânea, muito maior do que a anterior. E ali, no centro de uma plataforma rochosa elevada, estava a fonte daquele terror. Não era um lobisomem comum, era uma criatura colossal, facilmente o dobro do tamanho das que Donnie acabara de eliminar, seu corpo maciço coberto por uma pelagem preta como azeviche, densa e emaranhada, que parecia absorver a pouca luz ambiente. Seus músculos eram protuberantes e retorcidos, com tendões grossos como cordas se movendo sob a pele escurecida. As garras, do tamanho das mãos de um homem, estavam afiadas como navalhas, e os dentes longos e amarelados mal cabiam em sua boca aberta, de onde escorria uma baba espessa e escura. Seus olhos, no entanto, eram o que mais perturbava. Não eram os olhos vermelhos e famintos das feras que ele caçava, mas um tom de âmbar pálido, quase dourado, com uma inteligência fria e antiga, carregada de uma crueldade ancestral. Aquela criatura não era um mero lobisomem. Era um progenitor, um espécime alfa, talvez a própria semente da criação sobre a qual os pergaminhos falavam. Havia algo diferente nela, algo que não se encaixava no padrão de transformação lunar que ele conhecia. Não era uma besta enraivecida pela lua cheia, mas uma entidade que parecia existir em um estado permanente de selvageria calculista. A sensação eletrônica que Donnie sentira no disco metálico era palpável aqui, pulsando no ar como uma frequência baixa, quase inaudível, mas profundamente sentida. A fera estava acorrentada, pesadas correntes de um metal estranho, não prata, mas algo mais escuro e resistente, envolviam seus pulsos e tornozelos, fixando-a ao chão de rocha. A criatura se debatia, mas as correntes a seguravam com força, impedindo-a de se libertar completamente, embora o som do metal rangendo sob sua força fosse aterrador. Perto da plataforma, Donnie avistou uma estrutura estranha. Era um altar de pedra rústica, mas polida, coberto por mais daqueles símbolos e diagramas celestes. Sobre ele havia uma esfera de cristal de um palmo de diâmetro, emitindo um brilho azulado fraco, quase imperceptível. E o mais intrigante, o disco metálico que Donnie tinha em seu bolso. O mesmo que ele havia encontrado na superfície, parecia ter um encaixe perfeito no centro daquele altar. A esfera de cristal, ele percebeu, não era apenas um ornamento. Dela emanava o mesmo campo de frio anômalo que ele sentira no disco, mas em uma escala muito maior. Era um amplificador, um reator. O alfa rosnou, um som que fez as paredes da caverna vibrarem, seus olhos âmbar fixos em Donnie. Havia reconhecimento ali, uma centelha de ódio ancestral, como se a criatura soubesse quem ele era e o que representava. Era uma presença avassaladora, a personificação da selvageria que os antigos cultistas tentaram replicar. Donnie soube com uma certeza fria que se tratava do coração do projeto, a fonte viva de onde a essência bestial era estudada e talvez extraída. As correntes, ele percebeu, não eram para impedi-la de escapar, mas para controlá-la, para que a energia pudesse ser canalizada. Donnie não podia se dar ao luxo de hesitar. Ele precisava desativar aquela máquina, destruir o progenitor e acabar com a origem daquela praga.
Com um movimento rápido, ele lançou-se em direção ao altar, mirando a esfera de cristal. O facão de prata era sua única esperança. No entanto, o Alfa era mais rápido do que parecia, mesmo acorrentado. Com um rugido de fúria, a criatura puxou as correntes com uma força inacreditável, fazendo a rocha tremer e o metal gemer. Um de seus braços conseguiu se estender o suficiente, e uma garra massiva se projetou na direção de Donnie. O caçador desviou por um triz, o vento do golpe roçando seu rosto. A garra do lobisomem atingiu o chão onde ele estava segundos antes, abrindo uma fenda profunda na pedra sólida. A força era absurda. Donnie sabia que um ataque direto não seria suficiente. Ele precisava de uma abertura, um ponto fraco. Seus olhos verdes vasculharam a criatura, buscando a origem daquelas correntes, o ponto de ancoragem, o mecanismo que a mantinha presa, mas também alimentada pelo que parecia ser a energia da esfera. Ele fez um movimento audacioso. Em vez de atacar a criatura diretamente, Donnie saltou sobre o altar, aterrissando com uma agilidade felina. O Alfa se debateu violentamente, as correntes esticando-se até o limite, mas não conseguiu alcançá-lo. Donnie estava a centímetros da esfera de cristal, o brilho azulado pulsando em seu rosto. Ele ergueu o facão de prata, preparando-se para esmagar a fonte de energia. Mas antes que pudesse desferir o golpe, um campo de força invisível se materializou ao redor da esfera, vibrando com a mesma energia fria que ele já havia sentido. Seu facão ricocheteou, a prata chiando ao contato com a barreira invisível, um arrepio elétrico percorrendo seu braço. Donnie recuou, percebendo que destruir a esfera não seria tão simples. A barreira era forte demais para seu facão. Seus olhos caíram sobre o encaixe no altar. O disco metálico. Aquele artefato era a chave. Ele o retirou do bolso, sentindo o pulso frio do objeto em sua mão. Havia uma série de símbolos intrincados gravados em sua superfície, semelhantes aos dos pergaminhos, e Donnie se lembrou dos mapas celestes primitivos. Não era apenas um catalisador, mas um controlador. Com a criatura rugindo e se debatendo furiosamente atrás dele, Donnie deslizou o disco metálico no encaixe do altar. Houve um estalo suave, quase inaudível, e o brilho azulado da esfera de cristal intensificou-se dramaticamente, pulsando com uma energia mais forte e rápida. O Alfa urrou de dor, uma angústia primal que ecoou por toda a caverna. As correntes que o prendiam brilharam com a mesma luz azulada da esfera, apertando ainda mais os membros do lobisomem. Aquela criatura era a bateria, o alvo, e o altar era o seu controlador. Donnie percebeu o erro. Ele não estava desativando o sistema, ele estava ativando-o, ou talvez sintonizando-o para uma nova fase. Os antigos cultistas não buscavam apenas replicar, eles buscavam controlar. E o disco era parte desse mecanismo de controle, talvez uma chave para liberar ou para aprisionar ainda mais. Ele precisava remover o disco. Mas antes que pudesse fazê-lo, a esfera de cristal explodiu em uma descarga de energia azulada. Um raio concentrado que atingiu diretamente o corpo acorrentado do Alfa. O rugido da criatura transformou-se em um guincho excruciante, o som de carne e osso sendo incinerados por uma força desconhecida. Os olhos âmbar do lobisomem se fixaram em Donnie, não com ódio, mas com uma súplica silenciosa, um pedido de libertação que o fez hesitar por uma fração de segundo. Naquele instante, o metal das correntes, superaquecido pela descarga de energia, começou a se quebrar. O Alfa, em um último e desesperado esforço, conseguiu rasgar as correntes de um de seus pulsos, liberando um braço massivo. Donnie sabia que não tinha mais tempo. A criatura estava sendo sobrecarregada, mas também estava sendo liberada, e o que surgiria daquela fusão de dor e energia seria ainda mais letal. Ele precisava de uma saída. A caverna tremeu novamente, não apenas pelo rugido da criatura, mas por um som mais distante, um desmoronamento vindo de cima. A instabilidade do terreno era evidente. Donnie agarrou o disco metálico do altar, arrancando-o com um movimento brusco. A esfera de cristal voltou a um brilho fraco, e a descarga de energia para o Alfa cessou. Mas o dano estava feito. O lobisomem estava ferido, furioso, e agora com uma das patas dianteiras livres. O Alfa se jogou para frente, um ataque cego e brutal, sua garra recém-liberada raspando a lateral do sobretudo de Donnie. O impacto foi forte o suficiente para fazê-lo cambalear.
Donnie sentiu o cheiro acre de sua própria carne, arranhada, mas o reforço balístico de seu sobretudo absorveu a maior parte do golpe. Ele rolou para o lado, o facão de prata mais uma vez em posição de defesa, enquanto a criatura tentava se libertar das correntes restantes. Cada músculo do seu corpo gritava por ação, seu instinto de sobrevivência no auge. Ele sabia que não poderia derrotar essa criatura aqui e agora, não com ela nesse estado de fúria e semi-liberdade. A voz interior de Donnie, aquela que o guiava em momentos de perigo extremo, sussurrou uma única palavra: retirada. Ele tinha a chave, o disco metálico. Ele tinha o conhecimento, a compreensão de que os lobisomens eram uma criação, não uma maldição, e que havia uma fonte primordial. Ele não precisava lutar cegamente. Ele precisava de um plano. Com a criatura rugindo de frustração e dor, Donnie olhou para o teto da caverna. O desmoronamento estava mais próximo, uma rachadura se estendendo. Ele tinha que sair dali. Usando toda a sua força sobre-humana, Donnie correu para a parede mais próxima e, com um golpe certeiro do facão de prata, cravou a lâmina em uma fenda, usando-a como apoio para escalar. As garras do alfa arranhavam o ar atrás dele, a fúria da criatura quase tangível. Ele subiu com a mesma velocidade e destreza com que havia descido, os músculos queimando, mas a mente fria e focada. As rochas desabavam ao seu redor, enquanto ele se impulsionava para cima, escalando por entre escombros e fendas, o uivo do alfa se tornando mais distante e desesperado. Finalmente, com um último esforço, Donnie alcançou a abertura, emergindo na escuridão da noite, a lua cheia pálida no céu, o silêncio da floresta um contraste chocante com o caos que deixara para trás. Ele estava ferido, seu sobretudo rasgado em um ponto, mas vivo. O suor escorria por seu rosto, misturado com a poeira e o cheiro de pedra e prata. Em sua mão, o disco metálico pulsava com uma energia fria e misteriosa. Ele havia enfrentado o coração da excriação, aterrorizante e real. O que ele encontrou nas profundezas daquela montanha não era uma seita de adoradores, mas um legado científico obscuro e perigoso, uma engenharia biológica ancestral que buscava controlar e replicar a fera. E o progenitor ainda estava lá, ferido mas vivo, um perigo iminente. Donnie sabia que a luta estava longe de terminar. Ele havia ganhado tempo, mas também despertado algo antigo e indomável. Ele precisava de mais informações, precisava decifrar completamente o disco, talvez encontrar uma forma de neutralizar o que os antigos haviam criado. A verdade era mais complexa, mais fria e mais aterrorizante do que qualquer lenda. Ele voltou para seu Honda Civic preto, que permanecia silencioso e discreto sob a sombra das árvores. O motor ronronou suavemente quando ele o ligou, um som reconfortante em meio à escuridão e ao eco do uivo distante do alfa ferido. Donnie jogou o sobretudo rasgado no banco do passageiro, retirou as luvas sem dedos e examinou o arranhão em seu braço. Uma linha vermelha, superficial, mas um lembrete vívido do poder que enfrentara. Com um suspiro cansado, ele colocou o disco metálico no compartimento secreto do porta-malas, junto com seus registros e anotações. A montanha e suas ruínas guardavam segredos profundos, e Donnie havia apenas arranhado a superfície. A origem dos lobisomens era uma ciência perversa, não uma maldição mística, e o peso dessa verdade era esmagador. Ele dirigiu para longe da montanha, a luz vermelha do painel refletindo em seus olhos verdes, agora mais sombrios e pensativos do que nunca. A estrada noturna era seu refúgio. O motor baixo, uma canção melancólica que o acompanhava em sua jornada solitária. Ele tinha um novo objetivo, uma nova pista para seguir. O culto ancestral não era apenas uma lenda, era um laboratório macabro, e ele tinha acabado de descobrir seu espécime mais perigoso. A próxima parada seria longe dali, em uma cidade onde o anonimato pudesse oferecer um momento de respiro, um lugar para pensar, para planejar. Mas Donnie sabia que o descanso seria breve. Enquanto a criação existisse, ele jamais descansaria. A melodia triste da estrada o levou para o sul, para as luzes distantes de uma nova cidade, um novo horizonte, e a esperança de que talvez, em algum lugar, houvesse mais peças para esse terrível quebra-cabeças. O mundo era um lugar perigoso,
E Donnie Weber era sua última linha de defesa, um caçador solitário navegando na escuridão, com o peso da verdade recém-descoberta sobre seus ombros. Horas depois, as luzes de uma cidade adormecida começaram a surgir no horizonte. Donnie escolheu uma pousada antiga, modesta, em uma rua lateral. Precisava de um banho, de um momento de silêncio para processar as informações. Ao fazer o check-in na recepção, uma morena de cabelos cacheados e olhos curiosos, com um sorriso gentil, notou sua presença. O cansaço em seu rosto não diminuía seu carisma natural. Ele sorriu de volta, um sorriso calmo, educado, mas enigmático. O tipo que sempre deixava uma marca. Ela parecia intriga, os olhos dela demorando-se em sua figura atlética, em seu sobretudo jogado sobre o braço. Ele pegou a chave do quarto e subiu as escadas, a melancolia em sua alma temporariamente ofuscada por uma pontada de reconhecimento humano. Mas Donnie não se demorou. O perigo espreitava e ele sabia que a lua não esperava por ninguém. O quarto modesto da pousada era um santuário temporário, um refúgio da fúria primal que Donnie havia deixado para trás nas montanhas. A porta rangeu suavemente ao se fechar, isolando-o do murmúrio distante da cidade e dos ecos persistentes do confronto. Ele largou a chave na pequena mesa de cabeceira, o som metálico cortando o silêncio pesado. O sobretudo, rasgado e ainda cheirando a terra e sangue, foi jogado sobre uma cadeira, um lembrete tangível do perigo recente. Donnie foi direto ao banheiro, a água fria do chuveiro batendo contra sua pele, lavando a sujeira e a tensão de horas de combate. Ele esfregou o arranhão em seu braço, observando a linha vermelha que se estendia superficialmente. Não era grave, mas a memória da garra do Alfa, quase libertada, ainda persistia. A dor física era um contraponto à dor mais profunda, a que vinha com a compreensão da verdade. Lobisomens não eram apenas monstros nascidos de lendas, eram o resultado de uma engenharia sombria, uma criação perversa que desafiava a natureza e a própria humanidade. Ao sair do banho, a toalha em volta da cintura, Donnie sentiu o peso do disco metálico em sua mente. Ele o havia guardado no compartimento secreto do porta-malas de seu Civic, um artefato de poder e mistério. Aquele objeto era a chave, o elo perdido para desvendar a origem da maldição. Ele precisava examiná-lo sob a luz da razão, longe do caos e da fúria. Vestiu uma camiseta escura e uma calça de moletom, a familiaridade do tecido, um consolo bem-vindo, e desceu até o carro. O Honda Civic, impecável mesmo após a jornada extenuante, esperava-o na sombra do beco lateral. A iluminação interna em vermelho, suave e estratégica, banhava o interior do carro em um brilho espectral enquanto Donnie abria o porta-malas. Com cuidado, ele removeu o disco do compartimento oculto. O metal era frio ao toque, mas Donnie podia sentir uma energia latente pulsando sob a superfície lisa, como um coração adormecido. Ele levou o disco para o banco do passageiro e sentou-se ao volante, seus dedos habilidosos traçando os símbolos intrincados gravados na superfície. Eles se assemelhavam a um tipo de escrita antiga, mas Donnie suspeitava que fossem mais do que meras palavras. Eram diagramas, instruções, talvez, ou até mesmo coordenadas. Ele pegou uma de suas lanternas táticas, a luz focada revelando detalhes que antes estavam ocultos nas profundezas da caverna. Seus registros, armazenados em um tablet robusto e criptografado no porta-luvas, continham informações sobre a fisiologia lupina e anotações sobre os mapas celestes primitivos que ele havia encontrado nos pergaminhos da caverna. Donnie começou a cruzar os padrões do disco com suas próprias observações, procurando por qualquer correspondência, qualquer indício de um padrão. O que os antigos cultistas buscavam não era apenas replicar, mas aperfeiçoar, controlar. O disco era um controle. Enquanto Donnie se aprofundava em sua análise, a noite avançava. Ele sentiu uma leve vibração vinda do disco, quase imperceptível, mas que ressoou com seu instinto aguçado. A vibração não era aleatória. Ela parecia direcionada como uma bússola apontando para algo. Donnie acionou um scanner de frequência personalizado em seu tablet, projetando uma interface holográfica sobre o disco. As linhas gravadas começaram a brilhar fracamente sob a luz vermelha, mapeando uma série de pontos. Não eram estrelas nem constelações. Eram pontos geográficos, marcados com uma precisão assustadora.
Um em particular pulsava mais intensamente, indicando uma proximidade. O ponto estava a nordeste, a algumas centenas de quilômetros de sua localização atual, em uma região de florestas densas e pequenas comunidades isoladas, exatamente o tipo de lugar onde os esquecidos viviam e morriam em silêncio. Donnie sentiu um arrepio na espinha. O disco não era apenas um artefato, era um sensor, uma espécie de farol, guiando-o para a próxima criação. De repente, o rádio policial, que ele mantinha em um canal de monitoramento local de emergências, estalou. Uma voz tensa, cheia de urgência, relatava um incidente. Chamada de emergência na fazenda dos Miller, a leste da cidade, gado mutilado e um corpo. Repito, um corpo. Donnie desligou o tablet e guardou o disco. O sinal que ele havia recebido era uma indicação, mas a emergência era uma realidade imediata. Seus olhos verdes se estreitaram. A chance de ser uma coincidência era remota. A criatura que ele havia enfrentado nas montanhas estava ferida, mas a criação não era um evento isolado. Onde havia um, outros poderiam seguir ou serem despertados. A tragédia na fazenda Miller podia ser a manifestação mais recente do mal que ele caçava. Com movimentos rápidos e silenciosos, Donnie trocou de roupa, optando por sua vestimenta tática, sobretudo preto de couro leve, camisa escura, calça tática e botas reforçadas. As luvas sem dedos foram calçadas, seu colar de prata repousando discreto sob a camisa. Ele verificou seu armamento no compartimento oculto do porta-malas. Facões de prata, balas personalizadas e um rifle de precisão desmontado. Tudo estava em ordem. A frieza profissional tomou conta de sua mente. Ele partiu com o motor silencioso do Honda Civic, os faróis baixos cortando a escuridão da noite. A fazenda Miller ficava em uma área rural, o acesso feito por uma estrada de terra sinuosa que se perdia entre campos e florestas. O aroma de pinho e terra molhada preenchia o ar, misturando-se a um cheiro mais pungente e desagradável, que Donnie reconheceu imediatamente. Sangue. Ao se aproximar, as luzes piscantes de uma viatura policial iluminavam a cena. Donnie estacionou o Civic um pouco afastado, à sombra de um bosque de carvalhos e observou. Um policial jovem conversava com um homem mais velho, provavelmente o fazendeiro, cujo rosto estava pálido e chocado. Donnie se moveu como uma sombra, contornando a cerca e se aproximando da borda do celeiro. A cena era brutal. 2 vacas estavam estripadas, seus órgãos espalhados de forma macabra. As marcas nas cercas e no chão eram inconfundíveis. Garras enormes, deixando arranhões profundos na madeira e na terra. Não era um predador comum. E o corpo? O corpo era o de um jovem funcionário da fazenda. Donnie analisou os ferimentos. Garganta rasgada, tórax aberto, sinais claros de uma força sobre-humana. Era um lobisomem, um novo. Donnie observou o policial e o fazendeiro. Eles pareciam perdidos, atribuindo a tragédia a algum animal selvagem incomum, talvez um urso raivoso. A ignorância era uma bênção para alguns, mas uma maldição para as vítimas. Donnie sabia que precisava agir antes que a criatura atacasse novamente. Ele seguiu as pegadas na terra úmida, ignorando o cordão de isolamento improvisado. Seu olhar treinado percebeu detalhes que outros não veriam. O arrastar de um pé, a profundidade de uma garra, o cheiro residual de almíscar e adrenalina que o vento trazia. A criatura havia se movido para a floresta, em direção ao ponto que o disco metálico havia indicado. Não era uma coincidência. Essa criatura estava ligada à criação, e talvez até o disco tivesse vibrado em sua presença. A floresta era densa, escura, um labirinto de sombras e sons. Donnie se infiltrou, seus movimentos silenciosos e precisos. Seus sentidos aprimorados captavam cada galho quebrado, cada folha amassada, o farfalhar das asas de um morcego. Ele podia sentir a presença da criatura, uma sombra espreitando nas profundezas da mata. Mas também a sentia mais distante, como se o lobisomem soubesse que estava sendo caçado. O rastro o levou a uma clareira no coração da floresta, onde a luz da lua mal penetrava a copa das árvores. Donnie se escondeu atrás de um carvalho maciço, observando. No centro da clareira, uma figura gigantesca se agachava sobre o que parecia ser um animal menor, talvez um cervo, desmembrando-o com ferocidade primal.
O pelo era escuro, os olhos, um âmbar selvagem que brilhavam na penumbra. Era um lobisomem jovem, mas com uma força e uma sede de sangue inegáveis. Este não era o alfa das montanhas. Era uma criatura diferente, mais nova, talvez um dos testes ou uma replicação mais recente dos antigos, mas igualmente perigoso. Donnie desembainhou seus 2 facões de prata, as lâminas refletindo a pouca luz, com um brilho frio e mortal. Ele não podia hesitar. A criatura tinha acabado de se alimentar. Sua atenção estava dividida. Este era o momento. Com um movimento rápido e fluido, Donnie saltou de seu esconderijo. A lâmina de prata em sua mão direita brilhou no ar, atingindo a criatura na lateral do pescoço antes que ela pudesse reagir totalmente. O lobisomem soltou um rugido de dor e surpresa, suas garras arranhando o ar em sua direção. Donnie desviou, movendo-se com uma agilidade impossível para um homem comum, desferindo um segundo golpe com o facão esquerdo, mirando nas pernas da criatura. O lobisomem, apesar de jovem, era astuto. Ele girou, tentando usar seu corpo massivo para esmagar Donnie. O choque foi brutal, mas a força sobre-humana de Donnie permitiu que ele resistisse ao impacto. Ele sabia que não poderia se dar ao luxo de lutar por muito tempo. O objetivo era a neutralização rápida e eficiente. A criatura tentou morder, suas mandíbulas se fechando no ar a centímetros do rosto de Donnie. Donnie usou a abertura, cravando o facão de prata no peito do lobisomem, diretamente em seu coração. O uivo da criatura foi cortado, transformando-se em um grunhido gutural, enquanto ela caía no chão com um baque surdo, os olhos âmbar fixos no vazio, seu corpo começando a se contorcer em espasmos finais. Donnie observou, sua respiração pesada, mas controlada. O lobisomem jazia ali, imóvel. Ele sabia que precisava garantir que o que restava da criatura não pudesse causar mais dano. Com um último e decisivo golpe, ele decepou a cabeça da criatura, uma medida preventiva que aprendera a ser essencial. O silêncio caiu sobre a clareira, quebrado apenas pelo som distante de grilos. Donnie recolheu suas lâminas, limpando-as com cuidado. Ele se ajoelhou ao lado do corpo da criatura. Em respeito ao que ela um dia fora, um ser humano perdido na escuridão, ele daria um sepultamento digno. Enquanto vasculhava o local à procura de qualquer pista, Donnie notou algo incomum preso ao pelo denso da criatura. Um pequeno fragmento metálico, não maior que a unha do seu polegar, mas com o mesmo brilho azulado frio que ele havia visto na esfera de cristal da caverna. Ele pegou o fragmento com pinças e o examinou. O material era idêntico ao do disco metálico que ele carregava. Aquilo não era apenas um lobisomem, era uma evidência. A criatura da fazenda Miller era uma criação recente, talvez um elo na corrente daquela engenharia biológica ancestral. O fragmento metálico era a prova de que a influência dos antigos estava se espalhando e que o disco que ele possuía era, de fato, um sensor para essas manifestações. Donnie enterrou os restos da criatura sob um carvalho centenário, marcando o local com uma pequena pedra rúnica que ele sempre levava consigo, um símbolo de respeito e finalidade. A lua, agora mais alta no céu, iluminava seu rosto que refletia uma mistura de cansaço e determinação. Ele havia contido a ameaça imediata, protegido os inocentes daquela pequena cidade, mas a luta estava longe de terminar. De volta ao Honda Civic, Donnie inseriu o fragmento metálico em um pequeno scanner portátil. Os resultados confirmaram suas suspeitas. A composição era quase idêntica à do disco, mas com uma assinatura energética um pouco diferente, mais fraca, como a de um receptor distante. A criação estava ativa, e o disco era a chave para localizá-las. Ele olhou para o horizonte, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a pintar o céu de cinza e rosa. A morena da recepção da pousada talvez estivesse acordando agora, preparando o café da manhã, alheia ao horror que se desenrolara na floresta. Donnie era uma sombra que vinha e ia, deixando apenas a paz em seu rastro, mas carregando o peso da verdade em sua alma. A estrada o chamava novamente. O disco metálico, agora compreendido como um farol, pulsava com uma nova indicação, um ponto mais distante ainda, uma floresta ainda mais remota. Ele precisava seguir esse rastro, decifrar o propósito final dos antigos cultistas, encontrar a fonte da criação
e, de alguma forma, pará-la de uma vez por todas. A solidão era sua companheira, a justiça, seu guia, e a escuridão, seu campo de batalha. Enquanto houvesse inocentes para proteger, Donnie Weber não descansaria. Ele deu partida no motor do Civic, um ronronar suave, que se fundiu com o canto dos primeiros pássaros. Deixou a cidade para trás, a silhueta da pousada diminuindo no espelho retrovisor, e a promessa de um novo amanhecer trazia consigo a iminência de um novo confronto. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo episódio.